Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Credibilidade e informação. Em seu pronunciamento na tribuna da ONU, a presidente Dilma Rousseff protestou veementemente contra a ação da ONU em sua disposição de usar a força contra os terroristas, ao contrário de todos os demais países componentes, inclusive vários países árabes e muçulmanos. Em seu comentário de hoje, Alamar Regis questiona a nossa presidente por tentar sugerir para o mundo o modelo de brasileiro bonzinho com a sua cultura de impunidade e superproteção a bandidos. Olá, Alamar. Oi, amigos. É isto mesmo, Geraldo. A presidente Dilma, com o seu protesto, certamente quis fazer o mundo crer que deva ser copiada uma das mais estúpidas, ridículas e burras práticas brasileiras, que é a da impunidade e superproteção a bandidos. Talvez estivesse imaginando que fosse aplaudida com tal insana proposta. Pelo contrário, foi altamente repudiada na ONU. Em seu discurso, o presidente Barack Obama, muito mais sensato, deixou claro que com esse tipo de gente, o diálogo só pode ser à base de força. O mundo inteiro está vendo as imagens dos terroristas que sadicamente as exibem na internet, cortando o pescoço das pessoas em atitudes de ódios terríveis, de perversidade sem limites e de maldades incontroláveis. Como é que a nossa presidente vai sugerir diálogo com esse tipo de gente? Será que ela não pensa? Em São Paulo, um monte de demagogos insensatos dessa espécie sugeriu que o problema gravíssimo da Cracolândia tem que ser através do diálogo. Que tipo de inteligência tem uma pessoa que sugere diálogo com pessoas absolutamente drogadas, cujos cérebros e as mentes estão totalmente fora de controle para resolver problemas? Desculpem, mas é o suprassumo da burrice. Como pode a presidente Dilma querer sugerir ao mundo o modelo brasileiro? Em nosso país, bandido recebe superproteção até mesmo das instituições governamentais, além da lei. Quando eles cometem os crimes, por mais hediondos que sejam, daqueles que estupram uma jovem, matam e ainda botam fogo no corpo, quando a polícia pega, já aparece de cara os insanos defensores dos tais direitos humanos, que só se apresentam para ver os direitos dos bandidos e nunca da família da vítima. Em princípio, os policiais já ficam numa situação dificílima quando prendem esse tipo de monstro que existe aos montes pelas ruas. Se pegarem de mau jeito o braço de um deles e doer um pouquinho, já estão sujeitos a punições e, conforme o que fizerem, podem ser até expulsos da corporação. Depois de presos, os bandidos brasileiros podem fazer rebeliões, destruir tudo e até queimar os colchões onde dormem. Sabem o que acontece? No dia seguinte, os bonzinhos governantes oferecem novos colchões para eles, coitadinhos. É um absurdo sem tamanho a cultura atual vigente em nosso país. Quando um safado sem vergonha, com menos de 18 anos, assassina alguém no Brasil, sabe o que acontece com ele? Simplesmente é mandado para a tal Fundação Casa, sob a argumentação boazinha de que precisa de atendimento socioeducativo. É como um bebezinho que precisa de babá. Nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá, Alemanha e qualquer outro país, ai do bandido que se atrever a insurgir-se contra um policial. Basta ameaçar levar a mão à cintura na ideia de puxar uma arma que será alvejado imediatamente. E a população dá apoio total à polícia em casos desses. O pior é que no Brasil já foi assim também.
Essa palhaçada ridícula de impunidade e superproteção a bandidos por aqui é coisa recente, que começou na era Lula. É uma tremenda afronta à lei de ação e reação ensinada pela física, que é a lei da natureza. Como é que pode a gente querer que colha uvas aquele que planta maracujá? Na cabeça das autoridades brasileiras, as pessoas ao meterem o dedo numa tomada elétrica não devem tomar choque, coitadinhas. Se resolverem sair embaixo de chuva, desagasalhadas, não devem se molhar e muito menos pegar gripe. O próprio Deus não dá colher de chá para as transgressões que o homem comete. Se desmatar, poluir o meio ambiente, colocar lixo nos rios, o que vai acontecer? Vai ficar sem chuva para deixar de ser besta. É mais ou menos o que está acontecendo em São Paulo, que está há anos causando todo tipo de agressão ao meio ambiente, inclusive poluindo seus rios. Presidente Dilma, segure as pontas aí um pouco e conscientize-se de que o Brasil de hoje é considerado um dos países mais ridículos do mundo. E o Jornal Rádio Fatos desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta na segunda-feira, neste mesmo horário, com as primeiras notícias do dia. Um ótimo final de semana para todos nós. E até mais. Você ouviu Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.